Olá, meus amados e minhas amadas, meus queridos e minhas queridas que me acompanham no nosso canal de Direito, especialmente na nossa aula de Direito Penal. Nossa última aula foi sobre o último título, o título 8 da parte geral do Código Penal, que trata da extinção da punibilidade. Hoje nós trataremos do título 1 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a pessoa. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que assistirem nossas aulas, se inscrevam no canal, dê o seu like e façam um comentário para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Iniciemos. A parte especial do Código Penal do título 1, trata dos crimes contra a vida. No seu capítulo 1, o título 1 trata dos crimes contra as pessoas e no seu capítulo 1 dos crimes contra a vida. Tá? Os crimes contra a vida são delitos previstos nessa parte especial, que são o homicídio, artigo 121, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, 122, infanticídio, 123, aborto, 124, 125, 126, 127 e 128. Tá? O homicídio é a morte de uma pessoa praticada por outra pessoa. É a eliminação da vida de um homem por outro homem. Ele tem por ação o verbo matar, certo? Que significa destruir ou eliminar, tá? A vida humana, né? Utilizando-se de qualquer meio capaz da sua execução. É um crime comum, pois o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não exigindo a lei nenhum requisito especial, sendo excluído daí aqueles que atentarem contra a própria vida, que é o suicídio, já que suicídio, por si mesmo, ele é um fato atípico, tá? Admite-se, no entanto, a coautoria ou a participação nos crimes de homicídio, sendo ela por ação ou por omissão. Desse modo, o agente pode lançar mão de todos os meios, não só o meio material, certo? Para realizar a figura do homicídio, né? Pode-se admitir aí por meios físicos, mecânicos, químicos, patogênicos, até morais e psíquicos, através de emprego de palavras, seja ela direta ou indireta, ou por ação ou omissão. O sujeito ativo do crime de homicídio é qualquer pessoa, independentemente da idade, sexo ou condição social. Pode ser praticado com dolo, que é a vontade, a consciência na produção do resultado, que é considerado como homicídio doloso, ou com culpa, por imprudência, negligência ou imperícia, que é considerado como homicídio culposo. O Código Penal, ele distingue várias modalidades de homicídio, seja ele simples, o artigo 121, privilegiado, parágrafo 1º, qualificado, parágrafo 2º, culposo, parágrafo 3º, e também o feminicídio previsto no inciso 4º do artigo 121. O homicídio simples, certo, do 121, caput, ele entende-se que é aquele que constitui todo tipo básico e fundamental, certo, do crime, ou seja, contém todos os componentes essenciais do crime. O homicídio privilegiado, certo, é aquele que, em virtude de certas circunstâncias subjetivas, ele conduzem a uma menor potencialidade, certo, uma menor reprovação social da conduta do homicida. E que ele esteja sob domínio de violenta emoção e também da injusta provocação da vítima. E por esse motivo esta pena será atenuada, tá? O homicídio qualificado se diz que é aquele que tem sua pena majorada, ou seja, aumentada, né? Esse tipo de homicídio, ele diz respeito aos motivos determinantes do crime e dos meios empregados para a sua execução, certo? Seja elas reveladoras ou de maior periculosidade ou de perversidade do agente. Já o homicídio culposo, certo? É uma ação voluntária, ela é dirigida a uma atividade lícita, porém pela quebra do dever
de cuidado, certo? Que é exigido por lei. Nesse caso, sobrevém um resultado ilícito, né? Não querido pela pessoa, cujo risco nem sequer ele pode assumir. Já o feminicídio diz respeito aos crimes cometidos contra a mulher, que se enquadra no assassinato de mulher. É um ato de violência doméstica ou familiar, através do menosprezo, da discriminação, pode ser tanto do lado doméstico ou pela família como um todo, né? Esses casos são considerados todos eles como feminicídio. O crime de feminicídio, certo? Ele tem um objeto jurídico, certo? Ele só resulta, certo, de quando praticado contra a mulher. Ressalta-se também que só nos crimes dolosos contra a vida, na forma consumada ou tentada, eles são julgados pelo tribunal do júri. E já os crimes culposos contra a vida, certo? Eles são julgados, são de competência ou julgados pelo juiz singular. Vejamos o que diz o artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição da pena, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Do homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido mediante paga, promessa, recompensa ou por outros meios torpe, por motivo fútil, 2, 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio assidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade, a vantagem de outro crime. No inciso, a pena de reclusão, nestes casos, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Tá? No inciso 6º, contra a mulher, por razões de sexo feminino. Este inciso ele foi inserido, certo? Ele foi acrescido ao Código Penal por força da Lei 13.104 de 2015. O homicídio culposo, parágrafo 3º, se o homicídio é culposo, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Do aumento da pena, parágrafo 4º, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultar da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir a consequência do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade. Parágrafo 5º, na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Este artigo foi incluído pela Lei 6.416 de 77. Parágrafo 6º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Tá? Esse parágrafo foi incluído pela Lei 12.720 de 2012. Do induzimento à instigação ao auxílio ao suicídio. O suicídio, ele acontece de forma liberada da própria pessoa, em tirar a sua vida. Tá? O suicida,
segundo, para o direito, é somente aquele que busca direta e voluntariamente a própria morte. Tá? O tipo previsto no artigo 122 do suicídio, do Código Penal, é o de induzir ou instigar o suicida, ou seja, da participação do suicida, do suicídio alheio. Tá? É um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que executa uma das condutas descritas no tipo penal. Por ser um tipo alternativo, o crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, o agente, ainda que realize todas as condutas, ele vai responder apenas por um crime. Responde por um só crime. 3 são as ações previstas pelo tipo penal. Primeira é induzir, que significa suscitar a ideia, sugerir o suicídio. É fazer surgir na mente da vítima um desejo de suicídio. Instigar, que significa reforçar, estimular, encorajar a um desejo já existente da vítima. Neste caso aqui, o sujeito, ele potencializa a ideia do suicídio. Auxiliar, que consiste na prestação da ajuda material e moral, que tem caráter meramente secundário. Em regra, se traduz esse tipo por um ato material, que é o de fornecer arma, fornecer veneno, certo? Mas também pode ser por ordem moral, que é a instrução à pessoa, tá? Por se tratar de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha aí a capacidade de induzir, de instigar ou de auxiliar alguém de modo eficaz e consciente a suicidar-se, tá? Quando se trata de doente mental, é diferente, tá? Sem que ele tenha aí a capacidade de discernimento ou de menor compreensão, haverá aí um homicídio, e fala-se no caso em tela de autoria imediata, tá? Ou seja, que nestes casos a pessoa que tenta suicídio não pode ser responsabilizado criminalmente, tá? O crime, ele consuma-se com o resultado naturalístico, ou seja, com a morte ou a lesão corporal de natureza grave, tá? No caso da tentativa, a tentativa no crime, ela é admissível, embora em tese ela fosse possível, se não ocorrer a morte ou a lesão corporal de natureza grave. Neste caso, o fato é atípico, tá? Dessa forma, o ato de induzir, instigar ou auxiliar que alguém se suicide, sem que deles decorram os eventos naturalísticos acima que falamos, tá? Não constitui crime. O elemento subjetivo, neste caso do delito, certo? Da participação em suicídio, é somente o dolo direto ou eventual, consistente na vontade livre e consciente de concorrer para que a vítima se suicide, tá? O crime de homicídio, ele pode ser praticado de forma simples ou qualificada, tá? Na forma simples, é a figura descrita no caput do artigo 122, certo? Do Código Penal. A figura qualificada é aquela figura prevista no parágrafo único do artigo 122, onde a pena será duplicada no seguinte caso. Vejamos. Por motivo egoístico, que é o elemento subjetivo, aí que vai demonstrar o interesse personalista do evento morte, tá? Se a vítima é menor, nos termos de outros dispositivos, seria a pessoa entre 14 a 18 anos, que é considerado menor. Apesar de não haver a indicação expressa na lei, indica aí que a menoridade é aquela que se refere, certo? É ser menor. Ele funda-se aí num agravante de que a pessoa tem menor capacidade de resistência moral
certo? E aí vai criar um estímulo da propositura do suicídio por parte do agente. Vejamos o que trata o Código Penal. Artigo 122 diz: induzir ou instigar alguém a suicídio, a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena de reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 3 anos, se da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. A pena, no seu parágrafo 1, diz que a pena é duplicada, certo? Inciso 1º, se o crime é praticado por motivos egoísticos. Inciso 2º, se a vítima é menor e tem diminuta se a vítima é menor ou diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. Do infanticídio. O infanticídio diz respeito à vida do ser que nasce, certo? Do neonato, quando ela é ceifada pela própria mãe, tá? Que se encontra sob influência do estado puerperal. Ele trata-se de uma espécie de homicídio doloso, privilegiado, cujo privilégio está lá bem nessa figura, que é concedida em virtude da influência do estado puerperal, tá? Sobre o qual se encontra a parturiente, né? O estado puerperal, ele pode acarretar distúrbios psíquicos na genitora, os quais ela vai diminuir a sua capacidade de raciocínio e de entendimento, ou de auto-inibição, que leva ela aí a eliminar, certo, a vida do infante. O estado puerperal é um período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições normais, havendo discordância nesse caso, porque sobre o período, que uns diz de 6 a 8 dias ou de 6 semanas, né? Não se trata especificamente de uma perturbação psíquica, mas de eventual diminuição da capacidade de a parturiente determinar-se livremente pela causa de sua incriminação por infanticídio e não homicídio, tá? Funda-se aí, a lei penal, ela funda-se num tipo especial, certo? Em um critério, através de um critério psicológico da pessoa, né? Por ser um crime próprio, somente a mãe puérpera, somente ela pode praticar esse tipo de crime, tá? Porém, nada impede que um terceiro também responda por este delito na modalidade de concurso de pessoas, certo? Vejamos, letra A mãe que mata o próprio filho contando com o auxílio de terceiro. O terceiro que mata o recém-nascido contando com a participação da mãe. C. A mãe e terceiros executam e no que diz respeito à coautoria, a conduta principal, que é matando aí a vítima, né? O sujeito passivo, neste caso do crime, é somente o filho, durante o parto ou após o parto, tá? Por se tratar de crime de execução formal, livre, tá? Pode ser praticado por qualquer meio, seja ele omissivo, certo? Que pode ser feito através de enforcamento, estrangulamento, de afogamento, etc. Ou omissivo, quando deixar de amamentar, por exemplo, no caso de a mãe deixar de amamentar a criança, abandonar o recém-nascido em um lugar ermo, deserto, e com o fim de que a morte deste filho venha a acontecer. O elemento subjetivo do crime de infanticídio é o dolo, tá? Ou seja, a vontade consciente e voluntária de produzir o resultado. Não existe aí a modalidade culposa nesses casos. Vejamos o que trata o Código
sobre o assunto. Artigo 123, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Artigo 124, trata do aborto, seja provocado pela gestante ou com seu consentimento. O aborto, ele é a interrupção da gravidez, com a morte do produto da concepção. Ele consiste na eliminação da vida intrauterina. Ele pode ser espontâneo, natural ou provocado, sendo nestes casos criminoso, certo? Nesse último caso, quando ele é provocado, é criminoso, exceto se ele for praticado nas formas do artigo 128 do Código Penal. O artigo 128, ele diz que não se pune o aborto praticado por um médico, né? No autoaborto, só há um bem jurídico tutelado, tá? Que é o direito à vida do feto, né? É, portanto, aí a preservação da vida humana intrauterina. No abortamento provocado por terceiro, além do direito à vida do produto da concepção, também é protegido o direito à vida e à incolumidade física e psíquica da própria gestante. No autoaborto ou aborto consentido, previsto no artigo 124 do Código Penal, somente a gestante ela pode ser autora desse crime, pois trata-se de crime de mão própria. Tá? É discutido aí a possibilidade de coautoria ou participação no crime previsto no artigo 124, mas nada impede o concurso de agente por instigação, auxílio moral ou material, tá? E se o agente atua em consonância com a gestante, por instigação, acompanhamento, etc., tá? Ele responderá aí por este delito. E se prestar colaboração à conduta de terceiros, também responde de acordo com o artigo 126, tá? Por ser um crime, aliás, no aborto provocado por terceiro, com ou sem o consentimento da gestante, que está previsto no artigo 125 e 126 do Código Penal, ele trata-se de crime comum, em que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá? Não devemos esquecer isso. A ação provocada, aliás, por ser este crime de livre, a provocação do aborto ele pode ser realizado de diversas formas, certo? Seja ela por omissão ou a ação ou omissão, né? No caso da omissão, tá certo? No caso da omissão, a ação provocada ela pode dar-se por meio das seguintes dos seguintes modos, ou seja, dos meios, os seguintes meios executivos, né? Há meios químicos, que são as substâncias que atuam por via de intoxicação, certo? O meio psíquico, que é através do susto, do terror, da sugestão. Os meios físicos, que são os meios mecânicos, tá? Meios que pode ser a curetagem, no caso é o meio mecânico. Os térmicos, que é aquela aplicação de bolsas de água quente ou fria no ventre da gestante. E também por meios elétricos, que é o emprego de corrente elétrica, galvânica, né? O elemento subjetivo do crime de aborto é o dolo, a vontade livre e consciente de interromper a gravidez e de causar a morte do produto da concepção. Não se admite aí a modalidade culposa, né? Já falei isso anteriormente. Por se tratar de um crime material, a tentativa é perfeitamente admissível. Não podemos ignorar os outros dois tipos que trata
que tratam dos crimes de aborto, que é o artigo 127 e o 128. No primeiro, os crimes previstos no artigo 125 e 126 constituem causas especiais de aumento de pena, quando provoca lesão, quando provoca aí a lesão corporal de natureza grave, quando a pena, neste caso que a pena é acrescida de 1/3 ou a morte, quando aí ela é duplicada, a pena é duplicada, tá? Não se aplica aí o dispositivo, não se aplica nesse dispositivo, que é a gestante, e nem aquele que é coautor, certo? Ou partícipe de seu crime, pois estão previstos no artigo 124. Ele responsabilizando aí, porém, como autor ou partícipe dos crimes previstos nos artigos 125 e 126. E a pena também deve ser acrescida. No segundo caso, o dispositivo ele trata do aborto legal. No seu inciso primeiro, ele dispõe do aborto necessário, que é aquele em que não há outro meio de salvar a vida da gestante, senão o aborto. Desta forma, havendo perigo para a vida da gestante, o crime está excluído, ele será excluído pela excludente de licitude, ou seja, o estado da necessidade. Já o seu inciso segundo, ele dispõe sobre o aborto sentimental, que é autorizado quando a gravidez resulta de estupro e há o consentimento da gestante ou de seu representante legal. Vejamos o que diz os artigos do Código Penal. O 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena de 4 anos. No seu parágrafo único, ele diz: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. A forma qualificada é o artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevier a morte. Tá? Artigo 128. Não se pune aborto praticado por médico. Falei ainda agora há pouco que é uma das causas que não se pune. Aborto necessário, inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedente de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Para finalizarmos, todos esses crimes aqui alegados são de competência do Tribunal do Júri para o seu julgamento, desde que cometidos dolosamente na forma consumada ou tentada. Também que são de competência do Tribunal do Júri os crimes cometidos em conexão com todos aqui descritos. Muito obrigado, até a nossa próxima aula, que nós iremos tratar, certo, das lesões corporais, que é o capítulo 2 do Código Penal. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.